O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus ia morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente no campo tinham subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, a partir das 5 da tarde, a partir do entardecer, nós iniciaremos a Semana Santa. A semana que culmina, é o ápice da nossa fé. Nessa semana nós celebramos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia de hoje já nos apresenta qual era o clima em Israel, em Jerusalém, entre os judeus, nesses dias anteriores à Páscoa. O sumo sacerdote Caifás, reunido com o sinédrio, reunido com o conselho, profetiza que é preciso que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira. Ele profetiza que, claro, obviamente ele não tem consciência disso, né? Mas profetiza que Jesus vai morrer pela nação inteira e vai morrer para cumprir a profecia de Ezequiel que nós vimos hoje. Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram, vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel. Quando Jesus morrer, quando Jesus derramar o seu sangue em favor da nação, como profetizou Caifás, ele irá reunir todo o povo de Israel em uma só nação. Nós somos essa nação que ele reuniu. Nós somos essa grande nação reunida de todos os lugares, formando um só povo, o povo cristão. Nesses dias em que a igreja pede de nós mais recolhimento, mais interiorização, porque não é uma semana qualquer. Quando eu era adolescente, que eu me revoltava contra a igreja e que a minha mãe dizia que essa semana era Semana Santa, eu ficava bravo porque eu dizia assim: mas toda semana é santa? Por que só essa semana que é santa? Depois a gente cresce e vai vendo como era estúpido, né?
Essa semana é santa porque nessa semana nós fazemos memória, todos os dias, dos últimos dias de Jesus, dos últimos passos do Senhor, da sua angústia, da sua alegria triunfante quando chega em Jerusalém. Nós vamos celebrar isso amanhã, aquela multidão gritando Hosana, Hosana, Hosana. E esse ano para nós não haverá a multidão gritando Hosana. A multidão ficará dentro das suas casas e infelizmente não empunharão os ramos de oliveira pelas ruas das cidades gritando Hosana ao filho de Davi. Mas dentro das nossas casas e nas nossas portas e nas nossas janelas nós iremos colocar os nossos ramos para que a nossa casa, a nossa família seja uma grande procissão de louvor e de hosanas ao Rei. Depois nós vemos as lágrimas do Senhor que chora vendo Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir como a galinha reúne aos seus pintinhos, e o Senhor chorou olhando para Jerusalém. A visita de Jesus na casa de Lázaro, nos seus amigos. Nós vamos acompanhando todos esses passos durante essa semana, até chegarmos no Tríduo, que são os 3 dias mais importantes da nossa fé. Na quinta-feira santa, celebraremos a última ceia do Senhor. A última ceia onde Ele instituiu como uma instituição perpétua a Santa Missa, o sacramento da Eucaristia, o sacerdócio cristão. Na sexta-feira da Paixão, nós iremos fazer o jejum da missa. É o único dia do ano que não tem missa. Nós adoramos o Senhor na sua cruz, morto, na certeza da sua ressurreição. Também esse ano não veremos, infelizmente, as belíssimas encenações da paixão de Cristo pelas cidades, aqui em Planaltina, lá em Pernambuco, na Nova Jerusalém, em tantos lugares onde os jovens das paróquias preparavam com tanto carinho essa encenação. Nós não vamos ver esse ano, mas certamente teremos gravados no nosso coração essa memória tão dolorosa e tão profunda da paixão do Senhor. No Sábado Santo, já estamos todos em quarentena, deveríamos todos estar dentro de casa. Nós faremos ainda mais silêncio, porque o Senhor dorme. O Senhor desceu à mansão dos mortos, foi sepultado. Faremos silêncio consolando a Santíssima Virgem Maria, que teve entre seus braços o seu filho morto. Aquele mesmo menino que ela carregou nos braços quando pequenino, cheio de alegria. Agora ela tem nos seus braços esse menino morto, o seu filho, sepultado. Mas essa nossa tristeza não durará muito, porque já no sábado, ainda no sábado, às 9 horas aqui, nós celebraremos às 9 horas da noite, nós iremos dar um grande brado de aleluia. O nosso coração se encherá de alegria, porque a morte não dura muito. A morte não é a vencedora, não é ela que diz a última palavra. Inclusive nesses tempos que nós estamos vivendo, onde nós vemos tantas mortes, tantos corpos espalhados pelas nações, nós também queremos profetizar: a morte não dirá a última palavra. O Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus venceu a morte, e Ele também vencerá a morte que passa nas nossas ruas, a morte que ronda as nossas cidades, porque Ele é o vitorioso, Ele é o Deus conosco, Ele é o nosso Salvador. Por isso essa semana não é uma semana qualquer, é a Semana Santa, a semana onde todos nós devemos procurar ainda mais nos unir a Jesus, nos unir à sua Santíssima Mãe, nos unir e contemplar os mistérios da sua morte, paixão, morte e ressurreição, para colhermos também na Páscoa do Senhor, no domingo que vem, as alegrias da ressurreição do Senhor.
todos esses dias de Semana Santa são dias de oração e dias de penitência. Na quarta-feira de cinzas, a igreja nos propõe e nos convoca, de certa forma nos obriga a fazer jejum. Toda a igreja universal faz jejum na quarta-feira de cinzas. A igreja vai nos convocar mais uma vez, sexta-feira da paixão, no dia em que nós celebramos a morte de Jesus. Nos convida toda a igreja universal a um jejum obrigatório. Não é cortar a carne e fazer banquetes de peixe, é fazer jejum mesmo, é se privar, é comer pouco, é rezar mais, é sentir a fome, sentir a dor que o Salvador sentiu na cruz. Também amanhã, no domingo, uma grande polêmica nacional, se deve fazer jejum ou não se deve fazer jejum. Foi convocado pelo presidente, não foi convocado pelo Papa. Ninguém é obrigado a obedecer o presidente nesse sentido. Nós somos obrigados a obedecer à igreja. O domingo não é dia de jejum, de fato não é dia de jejum, é o dies Domini, é o dia do Senhor. Não se faz jejum no domingo. Mas nesses dias que nós vivemos tempos extraordinários, de tanto sofrimento, toda penitência, todo jejum feito de bom coração é muito bem-vindo. Se você quiser fazer o jejum amanhã, no domingo, faça. Não vai diminuir a alegria do seu domingo, a alegria pascal do domingo. Se você não quer fazer amanhã, quer fazer na segunda-feira, faça na segunda-feira. O importante não é fazer amanhã, domingo, ou fazer na segunda-feira. O importante é fazer, é rezar, é oferecer a Deus um sacrifício com orações, com lágrimas, pedindo pelo nosso povo. Também não é certo fazer um jejum para politizar, para ver quem é de direita e quem é de esquerda. Seria uma estupidez tremenda. Seria algo abominável aos olhos de Deus. Faça o jejum se no seu coração você sente o desejo e a necessidade, com sinceridade, de oferecer a Deus um sacrifício. E eu repito, não é só no domingo. No domingo nenhum de nós católicos temos a obrigação de jejuar. Nós temos a obrigação de jejuar na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Mas se você sente no seu coração o desejo de se unir a esses tantos evangélicos, o presidente, quem quer que seja que está fazendo jejum, faça sem peso na consciência, mas faça de coração, não como os hipócritas que faziam jejum, ficavam com seu rosto triste para mostrar que estavam fazendo jejum. Mas isso é via de regra, não só para o jejum de amanhã, que o presidente convocou, mas também para o jejum da sexta-feira da paixão. Não adianta de nada, não serve a nada, se na sexta-feira da paixão, no jejum que a igreja nos convoca, você fizer o jejum apenas para mostrar para os outros que você é fiel, que você é um bom cristão e que você está obedecendo à lei. O jejum deve brotar do nosso coração. O sacrifício deve brotar do nosso coração. A penitência deve brotar do nosso coração. Mas, sobretudo, é a hora de que todos nós, católicos, cristãos, evangélicos, seres humanos de modo geral, nos coloquemos diante de Deus com orações, lágrimas e jejuns, seja no domingo, seja na segunda, seja na sexta-feira da paixão, seja quando for, mas que nós rezemos uns pelos outros, porque o nosso Brasil está precisando muito. Eu digo, o nosso mundo está precisando. Você ouviu os relatos dessas pessoas nos Estados Unidos, vendo tantas mortes, aqueles moradores de rua dormindo no estacionamento porque foram expulsos da casa de acolhida, vendo na Espanha, como nossa amiga nos disse, dezenas e dezenas de pessoas morrendo diariamente numa única rua, por exemplo. Na Itália, são tantas mortes no mundo inteiro. Se nós cristãos católicos colocarmos a política em primeiro lugar,
colocarmos as diferenças políticas em primeiro lugar, é sinal de que nós não entendemos nada, nós somos insensíveis. Não é a hora de bater palmas para o presidente A ou de bater palmas para o presidente B. Não é a hora de politizarmos essa situação, é a hora de nos sensibilizarmos, de sermos humanos, de redescobrir o outro que sofre, no meu vizinho, e rezar por ele, fazer algo por ele, ao invés de ficar criticando o presidente ou quem é contra o presidente. Está na hora de você e eu fazermos alguma coisa por essas tantas pessoas que sofrem. Deixa a política de lado. Daqui a pouco vai chegar o tempo da política de novo e as divisões vão aflorar de novo, e aí, mas serão outros tempos. Agora, nesse momento, é a hora de nós como cristãos, como católicos, congregados por Jesus Cristo, unidos por Jesus Cristo em uma só nação, a nação do povo de Deus, a nação que Ele conquistou pelo seu sangue, como profetizou Caifás. É a hora dessa nação se unir em oração, em penitência, em jejuns, em lágrimas, mas em ações concretas também em favor dos nossos irmãos. Dessa forma, eu imagino que a nossa Semana Santa será uma Semana Santa ainda mais profunda e mais bonita, se nós deixarmos de lado as nossas divisões e nos unirmos, pensando não somente na minha casa, não somente no meu bem-estar, mas pensando nos muitos irmãos que precisam de nós. Que o Senhor Jesus nos ajude, querido irmão e irmã, a sermos esse instrumento dele na vida dos mais necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.